porque o contexto da história de Noemi, Ruth e Orfa, nós já conhecemos bem essa história. É uma história muito lida, é uma história muito falada, é uma história que perpassa, né, as gerações. Então, a nossa Bíblia, ela é um escrito atemporal. Obrigada, irmã. E ela nunca vai ficar velha. Essa palavra de Deus, ela nunca vai envelhecer. Ela nunca vai ficar fora de moda. Porque quem escreveu é o autor da vida. E ele sabe o que, desde antes de nascermos até o fim, até quando ele voltar para buscar toda a igreja, ele sabe o que cada um de nós íamos precisar ouvir, íamos precisar entender. Então, quando a gente se depara estudando novamente o livro de Ruth, a gente fica encantado com essa história. Todas as vezes que a gente lê, a gente se emociona, porque de fato é uma história de emoção, né? Que nos comove, que nos toca. Hoje eu posso dizer assim que, estudando esse texto, me fez lembrar do momento que eu vivo hoje, né? O ano passado a gente mudou para uma casa e eu tinha desejo de mudar para uma casa perto da casa da minha mãe. Então hoje eu moro 200 metros da casa da minha mãe. E eu também tinha um desejo de levar a minha sogra para morar dentro da minha casa, porque ela era viúva e a gente percebia que ela não se sentia bem em ficar sozinha. Ela ficou viúva no ano de 99, depois passaram longos anos, ela casou de novo e ficou viúva de novo. E depois de alguns anos sozinha, eu conversando com meu esposo, eu falava: sua mãe é diferente da minha mãe. Minha mamãe também é viúva, eu perdi meu papai no ano de 2010. E eu falava: sua mamãe é diferente da minha mamãe, porque minha mamãe ficou viúva, mas ela é muito caseira, ficou muito tranquila, tem 74 anos hoje, mas muito ativa. E quando a gente pergunta: mãe, a senhora quer ficar perto de uma de nós? Ela: não, aqui em casa está bom. Mas eu ia percebendo que a minha sogra, cada dia que passava, ela ficava mais ansiosa, ela ficava inquieta, ela ficava procurando coisas para fazer, para andar, e um andar meio que sem rumo e inconsistente. E aquilo, por eu estudar um pouco a questão do comportamento humano, não estava muito dentro de um padrão natural. E eu fui preocupando com ela. Ela tem só 2 filhos homens, assim como Noemi tinha Malom e Quilion. A minha sogra tem o Salomão e o Lucas. E eu fui percebendo que ela, cada ano que passava, ela foi ficando pior. E então um dia eu perguntei para ela, falei: sogrinha, se algum dia eu tiver uma casa que cabe a senhora mora comigo? E ela se assustou, falou: mas você vai me chamar para morar na sua casa? Uma sogra morar com a nora? Eu falei: mas só se a senhora quiser. E ela falou: se um dia você me chamar, eu vou. Então aquilo assentou no meu coração o desejo de ter uma casa grande, para fazer um quarto, um banheiro para ela, não sei, uma forma de acolher ela e acolher da melhor forma possível. A gente morava num fusquinha, entre aspas, que a nossa casa parecia um fusquinha, e Deus mudou a gente para uma casa que parece uma Scania. Eu não tenho nem móveis para pôr nessa casa hoje, tem, eu acho que uns 4 cômodos na casa que não tem nada lá dentro, mas a gente está lá dentro. E resultado é que em julho do ano passado, a gente mudou para essa casa. E eu falei: eu preciso fazer um culto de ação de graça. Não fiz porque eu ainda estou com vergonha de levar os irmãos lá para casa, porque eles vão entrar e vão falar assim: uai, é só uma tenda, né? É igual o povo hebreu, morava em tenda, só tinha... Mas eu vou fazer em breve, em nome de Jesus. E a minha sogrinha foi passar a morar conosco, e a gente ficou muito feliz com isso. E é interessante que as pessoas acharam esquisito. Conversaram comigo, não sei porquê. Mas perguntaram assim para ela: a senhora vai morar com a nora da senhora? E ela falou assim: mas foi ela que me chamou, né? E
E alguém falava assim: mas então a senhora não vende os móveis da senhora, porque vai que não dá certo. Irmãos, e a gente tem uma convivência de paz. Na verdade, eu amo muito a minha sogra. Nos Estados Unidos, quando a expressão sogra significa mãe de lei, e nora significa filha de lei. Não sei se alguém aqui é da área do direito, mas já deve ter estudado sobre isso. Ou seja, depois que passamos pela lei do matrimônio, eu e o esposo, pela lei que a gente assinou como casados, aí a minha sogra é uma mãe de lei. E eu sou uma filha dela de lei, né? E eu amo ser essa filha de lei dela. Eu sou totalmente invertido, o oposto dela. E eu acho que ela tem sofrido muito comigo. Porque ela é agitada e ela, se deixa, ela lava até o telhado da casa. E eu sou mais calma, mais parecida com a mamãe. E eu falei: irmã Irene, a senhora deve estar sofrendo muito comigo. Ela falou: não, eu estou aprendendo muito com você. Mas, irmãs, de setembro para cá, e estava tudo bem. Julho, casa cheia dos netos, e lá em casa, aquele revoar de gente. Agosto, setembro, ela passa a sentir algumas dores. E ela, investigando, achou que era bexiga, achou que era intestino, depois achou que era estômago, até chegar o diagnóstico final em novembro para dezembro. E soubemos então que ela estava com um câncer. E ela está com câncer de rins. Os tumores estão em volta do rim, não está dentro do rim, mas está em volta do rim. E eu estou lá hoje cuidando da minha sogrinha. E hoje ela está internada nesse momento. Meu cunhado está lá acompanhando ela com a minha outra cunhada. E a gente vem se revezando, porque eu também trabalho muito. Eu e meu esposo, e o meu cunhado e a esposa dele. E a gente vai cuidando dela direitinho e glorificando o nome do Senhor. E eu quero pedir que quando vocês forem orar, apresente o nome dela. Ela chama Irene. E eu amo muito. E eu creio que Deus pode fazer algo muito especial na vida dela. E em toda a simplicidade que ela tem. Uma mulher talvez um pouco sem cultura, mas eu a amo muito. E ela tem muita fé. Deixa um exemplo de fé para os filhos. Ensinou bem os filhos o caminho do Senhor. E eu creio que se Deus fizer, a gente vai se alegrar muito. Mas que sobretudo seja feita a vontade dEle. E de todas as formas, o nome do Senhor vai ser glorificado. Então esse texto me tocou muito essa semana. Porque estudar Ruth é estudar o meu dia a dia hoje. Estudar sobre Ruth. E eu vinha falando com a irmã Betânia. Irmã Betânia, quando o Senhor nos permite passar alguma situação, para que a gente tenha propriedade para falar a respeito daquele assunto que a gente viveu e venceu. E hoje eu falo com muita propriedade sobre Ruth, porque Ruth foi uma nora que não abandonou a sogra dela. E Noemi, agora falando um pouco da Noemi. Noemi foi primeiro que Noemi significa aconchego, significa o nome de aconchegar, que traz bem-estar. E Noemi, ela faz jus ao nome. Irmãs, vamos fazer uma introspecção aqui, vamos nos examinar. Como é que duas noras grudam numa sogra e não quer desgrudar dela de jeito nenhum? É porque ela era chata? É porque ela era briguenta, tupetuda, batia o pé assim porque é do meu jeito? Era, gente, não dá nem para imaginar Noemi assim.
A gente imagina já Noemi totalmente diferente. A gente vai imaginando Noemi em um formato que eu não quero desgrudar dela de jeito nenhum. E as meninas, Orfa e Ruth, ela falou, volte para sua família. Mas elas não quiseram voltar. Primeiro choraram muito e se debruçaram ali com ela. E Ruth se apega a ela, como o texto segue falando. Então Noemi, ela já nos traz o primeiro exemplo aqui nessa tarde. Porque o tema dessa tarde é mulheres unidas, mulheres transformadas. Aleluia. Os Salmos já nos diz, o salmista, que quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Porque é agradável quando a gente vive em união. Porque a desunião, ela é difícil demais de se conviver. Quando a gente percebe que tem um correndo para lá, tem um puxando para lá, tem um puxando para outro lado, é a mesma coisa de um barco e um está remando aqui para ir para frente e o outro está remando para ir para trás. O que acontece com esse barco? Não sai do lugar, gente, ou ele vai até tocar de roda. Num casamento é assim. Quando eu vou ministrar em seminários de casais, eu uso muito essa analogia do barco. Porque às vezes a esposa está remando num sentido, mas o marido está remando para o outro sentido. E o casamento não vai, porque um está remando para lá e um está remando para cá. E a união, ela já fala diferente. Que ambos estão remando no mesmo ritmo, no mesmo comando, no mesmo compasso e na mesma direção. E assim Noemi foi com as noras dela. Então Noemi, ela já nos traz o primeiro exemplo dessa tarde. Uma pessoa agradabilíssima, muito agradável. Todo mundo quer ter perto. É bom demais ter essa pessoa perto. É bom demais ouvir essa pessoa. Irmãos, lá no seu trabalho, no meu trabalho, será que as pessoas querem conversar com a gente? Ou as pessoas empinam o nariz e a gente põe culpa em quem empinou o nariz? Será que por que essas pessoas empinam o nariz pra gente? Que às vezes o defeito é na gente. Então aqui eu quero fazer só uma introspecção, para que, se já somos agradáveis, a gente ainda pode ser melhor ainda, amém? A gente pode melhorar mais ainda. E eu quero dizer o porquê disso. Porque nessa atualidade, nos tempos odiernos, nesse tempo contemporâneo, pós-modernidade, talvez você vai ser a única Bíblia ambulante que alguém vai ler. Agostinho já dizia assim: por onde você for, pregue essa palavra o tempo todo. E se preciso for, ele dizia, use palavras. A gente não prega só falando, a gente prega agindo, comportando, se calando. Uma das coisas mais difíceis, irmãs, da atualidade é o calar. Já percebeu? Que todo mundo agora sabe de tudo, porque agora a internet está na mão. O pai dos burros antigamente era o dicionário Aurélio, agora é o Google. Então a gente vai lá para o Google e a gente pesquisa até as doenças. A gente virou médico, né? A gente já quer saber as doenças da gente, já quer saber o que esse sintoma. E tem hora que a gente acha a doença terminal no negócio e nem é para ser. Porque depende de outros e outros fatores. E a gente olha o caso isolado, pesquisa lá e já vai na farmácia e compra. Né? Só sobrecarregando o fígado com medicação. Mas a gente agora está querendo ser os donos das razões. E aí a gente vai esquecendo hierarquias. A gente vai deixando de ser submissos. Aí a diretora da escola, ela não sabe de nada, coitada. Eu que sei, imagina. E assim vai, o líder, outro líder, um dirigente, um pastor. A gente está querendo saber mais que todo mundo. Querendo ser os donos da razão. Então, quando alguém se situa como dono da razão, a maior dificuldade dessa pessoa é o silêncio. Porque ela acha
que sabe e tem o direito de falar para todo mundo. Vocês conhecem alguém assim? Aí você riu, né, irmã? A irmã conhece. Ela riu até assim. E a gente conhece. E às vezes a gente está falando de nós. Ó, irmã Régia. Quando a gente vai escrever algo que o Senhor está... Eu vou colocando uns tópicos que o Senhor vai entregando. O Senhor fala com a gente primeiro, para depois transmitir. A gente leva umas burdoadas. Eu falo que toda vez que eu vou ministrar, eu venho com o couro todo inflamado. Que eu levo umas surras de Deus e eu choro. E eu falo, eu já posso falar disso? E a gente vai aprendendo a se calar. Então eu vejo, irmãs, Noemi, uma mulher que sabia se calar. Mas eu também vejo Noemi, uma mulher que sabia falar na hora de falar. Eu também vejo Noemi, uma mulher muito agradável. Vem cá, fica aqui perto de mim. Deixa eu passar um café para nós tomar. Ah não, não tomo café, imagina, eu faço um chá. Não, também não gosto de café nem chá. Mas tem uma água ali fresquinha. Nem que seja uma água, né? Noemi era agradável demais para essas duas noras querer seguir. E nem sempre as noras querem seguir uma sogra. As noras querem ficar mais perto das mães, não é verdade? Alguém aqui tem nora? Levanta a mão, deixa eu ver. Jesus, que gracinha. É com vocês, que são agora os exemplos de Noemi. Né? Minha sogra tem duas noras, mas uma nora não quis cuidar dela. E o processo passou por alguns anos. Não era cuidar, era morar perto. E aí, o meu coração já queria tê-la, era dentro, não era perto, era dentro da minha casa. E aí? Mas Noemi nos trouxe esse primeiro exemplo. Amém, irmãs? Repete, olha assim para quem está do seu lado, fala assim, ó, seja agradável. Olha para o outro lado e fala de novo, é para não esquecer. Seja agradável, seja agradável, seja agradável. Noemi era agradável. Outro exemplo de Noemi era sabedoria. A sabedoria também ela tem escorregado no meio do povo de Deus. Porque a sabedoria, irmãos, é só para quem quer ter. Eu fui aprendendo ao longo da vida, com esses meus pouquinhos anos de vida. Ai, ai, gente, como os anos passam rápido, mas coisa boa é envelhecer, né? Eu tenho 45 anos de idade. E ontem, eu conversando com o esposo, eu falei, nossa, hoje é 10 de março. Ele, o que tem? Eu falei, nossa, aí eu chorei, emocionei. 10 de março de 2023. E ele ficou lá assim, ó, cri, porque a gente tem esses negócios, né? A gente pensa, emociona, ri, chora. E eles ficam assim, sem saber o que está passando na caixinha aqui da gente. Falei, amor, dia 10 de março do ano de 1993, eu ministrei minha primeira aula. Eu falei, hoje está completando, que foi ontem, 30 anos que eu sou professora. Ele falou, oxe. Eu falei, até eu assustei, porque eu tinha 15 aninhos quando eu ministrei minha primeira aulinha. As minhas primeiras aulinhas, porque eu dei aula das 14 horas até as 21 horas naquele dia. Por isso que foi marcante. E o tempo passou, então eu falei assim, nossa, envelhecer é muito bom, que agora a gente começa a ter muita história para contar, não é assim? E a gente vai chegando em alguns momentos que se a gente não desejar a sabedoria que vem do alto, a gente vai virando adultas, que eu estou nomeando por meio de uma palavrinha que a ciência me ajuda a falar, de adultescente. É adulto misturado com adolescente. Gente, adulto que não tem sabedoria é um adolescente, né? Porque os adolescentes, alguns
pais intitulam eles de aborrecentes, não é? E não são. São benditocentes, são benditos, são amados de Deus, né? E os adolescentes, quando ganham essa terminologia aí, colocada como uma fase difícil, e é mesmo uma fase difícil, é uma fase transitória, mas no outro momento eu falo a paz, se for necessário. Mas só para vocês entenderem onde eu quero chegar sobre a vida adulta. Na adolescência, o nosso cérebro, que é uma área que eu estudo, que é o cérebro humano, o adolescente, ele está passando por uma fase de transformação cerebral. O cérebro do adolescente, ele está se consolidando nessa fase. Uma parte do cérebro chamada córtex pré-frontal, que é essa parte frontal do nosso cérebro, ela está terminando ainda de fazer as conexões, as sinapses neurais, para dar depois a completude do cérebro para ir para uma vida adulta lá na frente. Aí essa parte do cérebro que está terminando de se formar, está causando aqui uma revolução no cérebro dela, é a parte do nosso cérebro que nos dá sentido de consequência de atitude. Por isso que adolescente fala um negócio e o pai corrige, porque ele fala de forma explosiva, sem saber a consequência daquilo que falou. Ou ele age, ele quer namorar escondido, beijar na boca, atrás dos murinhos da igreja, da árvore, da praça. Ele quer sair na hora do culto para ver o menino. Convida o coleguinha da escola. Mãe, o fulano vai na igreja. Nossa, que bênção. Mas aí a gente sabe, né, nas entrelinhas do porquê convidou. Né? Uma parte que Deus, em nome de Jesus, ele vai falar, né? A outra parte é quem sabe se der certo. Né? Tem adolescentes que são mais aguçadas para o namoro. Tem outras adolescentes que são mais tranquilas para o namoro. E isso é natural de acontecer. Mas eles agem, eles fazem alguma coisa, eles agem de forma inconsequente. É ou não é, irmãs? Vocês têm coragem de dar uma função de prefeita da cidade de Caçu para uma moça adolescente de 14 anos? Porque ela ainda não vai ter Mas aí eu percebo que a vida adulta hoje está sendo um pouco, irmã, tocada por esses quês aí de adolescente, irmã Betânia. Tem muita gente depois dos 25 anos que estão se comportando como meninas de 14. Inconsequente na hora que fala, do jeitinho que olha. Gente. Isso é só em Quirinópolis que eu estou falando, tá? Os exemplos que eu vi num lugar escondido lá. Nem é na nossa igreja também não. Mas eu vejo. Teve uma certa feita, eu estou falando de sabedoria, porque Noemi era uma mulher sábia. Ela sabia se portar. Ela sabia o tempo dela. Olha as palavras dela, quando o texto segue. Já chegou o meu tempo de velhice, eu vou te dar muito trabalho, que você possa procurar a sua família, o seu povo. Sábia. E Ruth fala, não, onde tu fores irei eu, onde pousares tua cabeça pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus, porque Ruth era moabita. Mas essa sabedoria que Ruth quer nos ensinar nessa tarde é uma sabedoria que a gente precisa buscar. Olha para quem está do seu lado para não cochilar e fala assim: busque sabedoria. Porque quando eu oro para uma pessoa, Senhor, derrama sabedoria sobre a vida dessa pessoa, eu creio que Deus pode encher essa pessoa de sabedoria, porque Deus é o Deus de milagre. Deus faz e desfaz, Deus põe, tira, Deus faz o que lhe apraz. Porém, entretanto, todavia, contudo, eu entendo que quando a carta de Tiago diz assim, se queres, tem um condicionante que é o se. Se queres sabedoria, faz o quê? Peça para alguém orar por você. Se queres sabedoria,
peça para o círculo de oração orar por você. Está escrito lá em Tiago, não está, gente? Se queres sabedoria, peça. É atitude. Sabedoria é pedido. Senhor, eu preciso de sabedoria. Senhor, derrama sobre mim sabedoria. Aí eu vou orar, porque orar mais ação vira oração. Aí eu orei pedindo, agora eu vou agir de acordo com o que eu pedi. Aí eu pedi sabedoria. E aí eu vou ter o impulso de falar algo lá no meu trabalho. Não posso falar. Eu vou magoar meio mundo de gente. Eu queria ficar caladinha alguma hora. Nossa, mas agora é a hora de falar. Então sabedoria é esse equilíbrio. Da hora que eu falo, da hora que eu calo, da hora que eu ajo e da hora que eu fico quietinha. Sabedoria. Noemi tinha sabedoria para nos ensinar. Amém, irmãs? Não vamos ser adolescentes. Vamos ser mulheres adultas. USADEC, União das Senhoras da Assembleia de Deus de Caçu. União de mulheres sábias, assim como foi Noemi. Amém? Amém. Eu sei que eu estou diante de como se diz, de um rol de mulheres sábias aqui. Mas sabedoria nunca passa. Ser agradável nunca passa. Então, ser agradável e ter sabedoria é algo que a gente precisa estar continuamente pedindo a Deus. Quando eu estou olhando aqui, estou vendo algumas irmãs já com cabelinho grisalho. Algumas irmãs já com um cabelinho preso. Ai, que bonitinho vocês. E nós vamos chegar lá. Eu estou nessa fase, meus fios brancos estão começando a aparecer. Estou achando o máximo. Falei, que legal. Só que eu estou arrancando. Que legal. Então por que você arranca? Mas eu estou achando legal ter chegado a essa fase. Deus está me permitindo viver essa fase. Tem um que nasce sempre aqui no meio. Não é assim? Tem uns lugares fixos dos fios brancos. Aquele lugarzinho ali, vou te falar. Aí eu estou assim, aí penteei esses dias, apareceu mais uns 2. Falei, já está aumentando, já deve ter uns 10. Vai ficando aí. Eu falei, agora vai largando aí. Né? Outra hora eu cuido deles, vou ver o que eu vou fazer deles. Mas quando eu vejo vocês de cabecinha branca, cabelinho grisalho, o Senhor vai lá dentro do meu coração e fala assim, tá aí as irmãs com quem você tem que aprender. Porque a Bíblia diz que quando vocês chegam no estágio da experiência, as mais novas precisam aprender com vocês. E eu estou orando para que um dia eu também chegue lá no meu 60 mais e uma jovem possa falar assim, eu estou aprendendo com a senhora. Porque é para isso que a gente caminha perto de Jesus, para ir ensinando os que vão chegando. Amém? Foi esse exemplo que Noemi deixou para nós, de agradabilidade e de sabedoria. Agora deixa eu falar um pouquinho das adversidades. Noemi era sábia e agradável porque ela tinha uma vida muito boa, será? Noemi passou adversidades de fome. Ela teve que conduzir a família dela para outro lugar porque passaram fome. Uma adversidade de fome, gente, não é fácil. Quando você olha para a sua despensa e você só tem o arroz e mais nada para comer, a gente glorifica pelo arroz, não glorifica? E quando o arroz vai acabando? Esses dias eu vi o testemunho de uma irmã lá na igreja que ela falou que não tinha nada. E ela queria tanto comer um ovo. E que ela orou a Deus e falou sobre o ovo. Eu queria só um ovo. E ela foi deixou o menino na escola e voltou. E quando ela chegou, foi na consagração de um sábado de manhã.
E quando ela chegou, uma irmã chegou com uma compra na casa dela. Mas a primeira coisa que a irmã chegou e entregou foi uma cartela com 30 ovos. Se a gente passa por adversidade, Deus é aquele que também nos atende nas adversidades. Irmãs, eu também já passei por dificuldade. Eu também tinha só um ovo, talvez só o arroz, sem a mistura, né, como a gente diz aqui no Goiás. Os acompanhamentos da refeição. Mas em nenhum momento faltou a presença de Jesus. E essa é a essencial. A gente perde tudo, irmãs. Eu já perdi tudo. Mas a presença de Deus eu não abria mão. Senhor, a tua presença não. Porque com a tua presença eu vou sorrindo. As pessoas dessa cidade vão me ver sorrindo. E eu sorrindo vou dizer que o meu Redentor vive. E vive para sempre. Eu amo esse Jesus. E Noemi nos ensina que nas adversidades, passando pela adversidade da fome, depois ela perde Elimeleque, o seu esposo. Ela também perde os 2 filhos. Irmãos, perder alguém de perto é difícil demais. Eu sei que hoje a cidade, a igreja está enlutada. E eu tenho certeza que essa situação de hoje é uma dor para muitos aqui, para a igreja em Caçu. Porque perder alguém é precioso, a gente vai ficar na saudade. A gente não quer desgrudar, porque quando tem união a gente quer ficar pertinho, grudado, o mais tempo possível que Deus deixar. Mas Noemi enfrenta a adversidade, que foi fome, que foi a solidão do marido, que foi a solidão dos filhos, na presença de Deus. Não tem lugar para vencermos as adversidades se não for na presença de Deus. E se você passa por alguma adversidade, você está no melhor lugar nessa tarde. É aqui que tem bálsamo. Quando essa casa foi consagrada a Deus, quando essa casa foi colocada no altar, dizendo: eis aqui um templo erguido como uma casa de oração, para adoração de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Todos aqueles que entram por quaisquer que sejam as portas, vão sair daqui curados e cheios, porque o médico dos médicos está aqui. E Ele cura as feridas da nossa alma. E Noemi só venceu a adversidade da vida dela, porque Deus curou as feridas da alma e do coração dela. Noemi foi curada por Deus, sustentada por Deus. Oh, glória, glória. Parecia que Deus, irmãs, pelos olhos comuns, olhos de quem não crê, parecia que Deus tinha abandonado ela. Parecia que Deus tinha rebelado contra a vida de Noemi. Sim ou não? Porque tem luta que quando se levanta, aleluia, o primeiro questionamento do crente é: Senhor, por que é que eu estou passando por isso? Por que o Senhor está deixando eu passar por isso? Mas o Senhor me trouxe aqui nessa tarde, do dia 11 de março de 2023, justamente às 16 horas desse dia, para dizer a todas que chegaram até aqui, que Deus não te abandonou. Que isso que você sente, Deus esqueceu de mim, porque eu devo ser a pior para Deus, porque eu acho que eu não presto para Deus. Quando você pensa assim, Deus está te falando ao contrário nessa tarde. Eu não penso assim de você, eu não abandonei você. Na verdade, é coisa que eu preciso deixar você passar. Aleluia, aleluia, aleluia.
Irmãos, eu vivi 10 anos de muita luta, de 2002 a 2012. Eu me casei e um namoro que nem para a paz do Senhor a gente pegava na mão. Um namoro que agradou muito a Deus. Nós ganhamos todos os móveis da casa, todos, até o rack de pôr lá na sala. Rack, sofá, mesa de jantar, armário da cozinha, fogão, geladeira, guarda-roupa, tanquinho, ganhamos tudo. E oramos muito, eu orei muito, eu tinha muito medo de errar. E logo após o casamento, eu percebi um comportamento diferente no esposo. E eu pensava, Senhor, meu casamento é teu, foi construído no altar, nós não negligenciamos em nada a fé. E mesmo assim, eu passei por adversidades. Essa pessoa foi para o mundo das drogas, e a gente tinha uma casa própria. Eu tinha conquistado uma motinha de consórcio de 60 meses pagando. Eu tinha uma motinha, tinha um carrinho de 10 anos de trabalho, tinha feito um acerto comigo, eu tinha compro um carro. E cada dia que passava eu ia percebendo que as coisas lá em casa não andavam bem, o comportamento era mudado, eu não via mais o salário dele aparecer, e foi ficando difícil, muito difícil, até um dia que eu achei algo na mala dele que ele levava para a usina. Levei para o meu pastor Domingos e falei, o que é isso? Ele falou, eu acho que é um cachimbo de que fuma crack. E aquilo me tocou profundamente. Eu cheguei em casa, orei, chorei, devolvi para o mesmo lugar e falei, Senhor, agora a minha guerra é com o Senhor. E foi na época que eu ministrei aqui para crianças. Por isso que eu estava muito emocionada de lembrar de quando o Senhor tinha me trazido aqui e do hoje que o Senhor tem me colocado. Deus é Deus de propósito. Deus é Deus de promessa. E Ele não age do jeito que você deseja. Ele age do jeito dele. Talvez na minha cabeça o cumprimento da promessa ia vir de uma forma muito natural. Mas ela veio totalmente oposta a tudo aquilo que eu podia imaginar. Mas se Deus tem promessa, Ele é zeloso para cumprir e fazer acontecer, para o nome dEle ser glorificado. Cada dia que passava, Ele ia à míngua, emagrecendo, perdendo peso, enfim, a decadência de um dependente químico. Eu trabalhava muito e com muita dificuldade, e uma filha pequena, e eu tinha as madrugadas para preparar a aula e para estudar, e nas madrugadas eu não podia fazer porque era quando os traficantes iam deixar a droga na porta da minha casa para ele ir lá pegar. E aí foi muito difícil, foi longos 10 anos, muito difícil. E chegou um dia uma pessoa lá na minha casa e falou, assina esse papel para você, é a Régia? Eu falei, sim. Assina esse papel para mim. Eu falei, o que é? Aí eu fui ler, eu falei, mas isso aqui é a venda da minha casa. Ele falou, sim, seu esposo vendeu a sua casa para mim. E eu podia não assinar, porque tinha que assinar ele e eu. Só que lá na minha cabeça eu ficava assim, mas ele já te deu dinheiro? Você já deu dinheiro para ele? Ela falou, já paguei ele. E eu não tinha como não assinar, porque o que é que ele já tinha feito com o dinheiro, eu não sabia. E se ele devesse para traficante, eu não sabia. E o que ia acontecer comigo e com a minha filha, eu não sabia. Então eu vivia no medo, muito medo. Mas ninguém sabia que eu tinha medo. Mas Jesus sabia. Senhor, me ouvia sempre. É na adversidade, irmãs. Às vezes as pessoas não têm a maturidade
para ouvir o seu choro, mas Jesus está pronto para te ouvir. E Ele te entende plenamente. E então, resumindo a história, que eu não sei até que hora que eu vou falar até meia-noite hoje. Oh, glória. Gosto de vigília. Ontem nós estávamos na vigília. Meu esposo dirigimos uma vigília uma sexta-feira por mês. Quase 1h a gente estava saindo lá da igreja ontem. Irmãs, e quase uma não, é logo após a meia-noite, era quase 00:30. Outra hora chegou uma pessoa e falou sobre... esse está bem melhor. Obrigada. E falou sobre o carro, assina esse papel. E eu levei outro choque, o carro foi vendido. E depois outra pessoa sobre a moto, e a moto tinha sido vendida. Então do nada eu perdi uma casa, eu perdi os bens materiais. E a mulher da casa, eu falei assim, você está comprando para vir morar? Ela falou assim, não, eu estou comprando para alugar. Eu falei, então eu já quero alugar a sua casa. E ela falou, você vai morar aqui? Eu falei, eu quero morar na sua casa. E ela foi embora. Eu falei, Senhor, até 10 minutos atrás essa aqui era a minha casa. Agora eu já moro numa casa de aluguel. Mas o Senhor vai me dar condição de pagar esse aluguel, porque eu tinha que manter a casa sozinha, porque tudo que ele ganhava, ele consumia com as drogas. E foi quando a gente começou a padecer muita dificuldade. Enfim, irmãs, lutei muito. A igreja fez muita campanha. Se vocês me acham magra hoje, me imagine naquela época. E foi muito difícil passar por aquele pedaço. Mas da minha porta da casa para fora, eu era uma pessoa sorridente, cabeça erguida, semblante feliz. E as pessoas nem sabiam que eu passava por aquilo. Mas Deus me deixou ainda com uma bicicleta e uma cadeirinha. E eu colocava a Júlia na cadeirinha, deixava na minha mãe, ia para o trabalho, voltava, pegava a Júlia, voltava para casa. E eu subia naquela bicicletinha e pedalava e glorificava a Deus. Cantava corinhos com a Júlia, para ela não perceber o momento, para que eu minimizasse o momento para ela. E Deus ia me dando graça. Irmãs, Noemi me ensinou muito nessa época, porque a adversidade dela, mas fazia com que ela não se distanciasse da presença de Deus. Então tem experiências na vida da gente, que a gente até acha antes da experiência, que a gente tem experiência com Deus. Mas quando Deus nos coloca diante de outras experiências, aí que a gente vai viver as verdadeiras experiências com Deus. E eu perguntava, você está utilizando drogas, eu preciso te ajudar. E ele negava, eu não uso, dependente, não confessa. Então foi uma luta tremenda, até o dia que eu comecei a orar assim, Senhor, resolve para mim. Lá no meu pensamento, resolve para mim era, liberta, cura e transforma. E então eu só falava, resolve para mim. Eu não tinha mais forças para orar e eu só chorava. E que bom saber que o Espírito Santo entende e interpreta os nossos gemidos e lágrimas e leva para Deus. E eu não tinha força para orar, eu só falava, resolve para mim, resolve para mim. Por longos dias de oração, mas chegou uma madrugada que ele deu um grito no quarto, que eu dormia com esse olho, com esse aberto. Depois eu fechava esse. Eu não tinha como dormir. Vigilante por muitos anos. Eu tinha medo dele fazer mal para mim. Eu tinha medo dele fazer mal para a Júlia. Eu via facão, eu via muita coisa dentro do carro. Era muita dificuldade, mas vocês não têm noção. Eu não posso nem detalhar muito, porque eu também prezo a família dele, que também sofreu muito. Mas acontece que foi para uma clínica recuperar. E quando ele chega, depois de 10 meses,
ele chega em casa todo forte. E eu pensei, e o Senhor resolveu para mim. Passou 15 dias, ele olhou para mim na casa de uma tia dele e falou para mim: eu não quero mais você. E ele abandonou eu e a minha filha e foi embora de casa. E aquilo eu entrei em parafuso, porque aí eu tinha perdido tudo mesmo. Mas Deus me deixou com a Pérola, que é a minha filha. Hoje ela tem 17 anos e é uma pérola. A irmã Betânia conhece ela. Ela é uma pérola, obedientíssima, ama a Bíblia Sagrada. As adversidades não me anularam a ser mãe. As adversidades não anula a sua função. As adversidades não anulam a sua função, se é de mãe, se é de esposa, se é de filha, se é de vó. As adversidades não anulam a nossa condição de agir com aquilo que a gente tem que agir. Aprendizados. E eu fiquei com a Júlia muitos anos assim, orando a Deus para que me conduzisse ao campo missionário. Senhor, me leva para o Paraguai, porque a igreja de Quirinópolis na época estava construindo uma igreja no Paraguai, junto com a igreja de Ituiutaba, e o Senhor pode me levar para lá. E a tia Régia e os bonecos da tia Régia vai falar para a criançada do Paraguai: e eis-me aqui, e envia-me a mim. Era um tropeço, Senhor? Não sei, eu não sei se o Senhor vai querer me responder algum dia, mas eis-me aqui. E ergui a cabeça e segui em frente. E pensava, nunca mais eu caso, né? E eu queria também ir para o campo missionário, porque eu tinha vergonha da situação, de ser abandonada, de ser uma mulher sozinha. Eu sou uma mulher que minha mãe nos educou para sermos de família, então é muito difícil para a sociedade, para eu encarar a sociedade. Mas assim como Noemi, ela se portou firme na adversidade, o Senhor também me fez aprender com Noemi, me portando firme na adversidade. E foi quando Deus usou os meus pastores, que foi o pastor Domingos e depois o pastor Célio. Os dois conversaram em momentos separados e os dois falaram a mesma coisa para mim. E explicaram diante de Deus, diante da aliança, de quem quebrou essa aliança. Irmãs, isso foi difícil demais para eu entender, porque para mim era muito difícil entender o contexto. Mas eles me pediram para orar a respeito de um novo casamento. E eu falei, eu não vou orar, pastor. O meu coração não aceita isso. O adultério é a premissa para um novo casamento. E aí eles foram me ensinar pela palavra, pelos originais da Bíblia, o que significava essa traição. E a traição era uma troca, e a troca significava que eu fui também trocada, né? Enfim, irmãs, é uma longa história, mas só deixando em ressalvas que eu não sou a favor do divórcio, amém? Mas quando o pastor falou assim, quando Deus quer preservar uma promessa, às vezes Ele tira aquilo que iria te matar. E para Ele preservar a promessa, às vezes Ele permite arrancar o que ia matar a promessa dEle. Então eu entendo na minha trajetória que foi uma permissão de Deus. E com cada um Deus age diferente. Porque hoje a gente ora pelas famílias, pelos casais, né? A gente participa do Ministério da Família para falar justamente isso. Lute até o fim. Foi a Régia que agiu, irmãs? A Régia mandou ele embora? Eu tinha motivos para mandar? Tinha. Hora nenhuma mandei. Hora nenhuma falei que não o queria. Mas eu fiz foi lutar por ele. E do nada ele foi embora. Então quando o pastor me fez entender assim, ele depois foi clareando. E passou um tempo, em 2014,
eu me casei novamente, que é o meu esposo que está ali, que não tinha nenhuma função, nem de cooperador na igreja, e que hoje ele serve a Deus como evangelista da casa do Senhor, que também tinha uma promessa para cumprir, e ele já ficou viúvo. Quando a minha sogra ficou viúva, que eu disse em 99, o esposo da minha sogra faleceu, e a esposa do meu esposo hoje também faleceu no mesmo acidente. Então a minha sogra e meu esposo ficaram viúvos no mesmo dia, porque eles também estavam no carro. E foi uma tragédia para a família aquele dia. E o Lucas passou por muitas dificuldades, outros acidentes. O Lucas foi desenganado do médico. O Lucas é o nome do meu esposo. O Lucas passou 54 dias, a irmã estava falando de UTI, a irmã que estava aqui, Kátia. E ele passou 54 dias na UTI, porque ele caiu de moto em Uberlândia, onde ele morava, e um carro passou em cima do tórax dele. Um carro passou em cima dele. E ele é dessa gordureza. No final vocês vão ver ele, tanto que ele é gordo. Deus juntou 2 magrelos. E depois ele fala que em algum momento no hospital de Uberlândia, na medicina, ele às vezes tinha consciência, às vezes não. E em um momento de uma pequena consciência, ele ouviu os médicos falarem: ele não passa dessa noite. E aí liberou a família para entrar na UTI. Quem estava lá em Uberlândia, pode entrar. Aí entrava de 2 em 2. Ele disse que a noite inteira o povo visitando ele. Ele falou: o povo já está despedindo de mim. Então eis-me aqui, Senhor. E hoje ele está aí para a glória do nome do Senhor. Ele é uma promessa de Deus. E eu era muito jovem, e eu lembro de um pastor que foi na casa da minha mãe e falou: dentre os seus vai sair um que vai ministrar a palavra do Senhor. Jamais eu achei que era eu. E eis-me aqui também, porque quem tem promessa, irmãs, passa por adversidades como Noemi passou, mas vai se cumprir. Porém, quando alguém não quer mais ficar no propósito de união, essa palavra união não é uma união só eu com vocês, não é uma união lateral, uma união bilateral na horizontal. Quando uma pessoa permanece unida numa perspectiva vertical, essa união, essas vivências, o não sair desta união é o que faz a promessa cumprir. Porque tem muita gente que tem promessa, mas já perderam esse vínculo aqui. Pode ser que não cumpra se não voltar para o lugar que precisavam estar. E Noemi nos deixou esse exemplo de sabedoria, de fé diante das adversidades. Deus é aquele que faz o bem surgir diante de qualquer coisa. Noemi, na hora que ela podia ficar mais abandonada, Deus toca no coração de uma nora e faz ela cuidar dela, ficar perto dela por muito tempo e depois ser bênção na vida dela. Porque Noemi depois foi uma mulher de abastança e pôde abençoar as pessoas, inclusive a sua sogra. Ruth, foi uma mulher de abastança. Quando a Bíblia diz em Romanos 8:8, o que diz lá, para eu já terminar? Tudo ou todas as coisas cooperam para o daqueles que... Então, olha para quem está do lado e fala assim: é só para os que amam. Tudo vai cooperar para o bem, mas são daqueles que amam a quem? Ao Pai Celeste. Queridas irmãs, nessa tarde, essa Palavras Unidas não é só uma união fraterna aqui da terra, mas é uma aliança com Deus, é uma união com Deus, porque diante dessa união, a gente vai passar pelas batalhas de pé, sorrindo. E
essa bicicletinha que eu fiquei lá atrás, só eu e a bicicleta e a Júlia, eu não vendo ela. Eu não dou para ninguém. Vocês sabem por quê? Para eu lembrar de onde Deus me tirou. Para eu trazer à minha memória que eu não sou nada. Eu não valho nada. Mas quando eu estou nessa união com Deus, se eu ainda permanecer assim, aí Deus pode nos usar como um instrumento nessa terra. Mas se eu perder o foco, acabou. Aleluia. Glória a Deus. Se você perdeu algo, ou alguns bens, Deus é poderoso para te dar de novo. Se você passa por alguma dificuldade, Deus é poderoso para te fazer vencer. Mas o nosso compromisso, queridas irmãs, é não sair de perto dele. Oh, glória. E essa promessa, quando Deus faz, que todas as coisas cooperam para o bem, que é só para os que amam, e são só para aqueles que são submissos, que são obedientes à voz do Pai. Como está o nível da sua submissão? E aí eu chego na palavra transformadas. Quando entendemos que esse passo só vai para cá, se Deus deixar, se Deus me orientar aí, eu posso dar esse passo. Aí, irmãs, quando eu quero dar esse passo para cá, e Deus fala, esse passo não. Ah, não, Senhor, mas esse passo, Senhor, só eu fazer isso, né? E eu insisto com Deus, Deus faz o que com a gente? Então vai. A gente entra na vontade permissiva de Deus e não na soberana. Então, quando eu preciso entender a palavrinha transformadas, significa que o meu eu tem que morrer. Ninguém pode dizer que foi transformado por Jesus se não teve mudança de comportamento. Jesus veio na minha vida e me mudou, porque agora eu só adoro a Ele. Beleza, agora você só tem Jesus como seu único e suficiente Salvador. E a atitude está igual? Ou quando Jesus entra, irmã, eu era braba, hein? Eu era braba demais. Mas Jesus entrou. Pensa. Aí agora me fiz lembrar do apóstolo Paulo. Quem era Paulo, gente? Saulo de Tarso, perseguidor dos crentes, militar, entendido, estudado, estudou aos pés de Gamaliel, o mestre dos mestres dos escritos daquela época, dos estudos. Mas Saulo de Tarso teve o encontro com Jesus, de verdade. E a brabeza todinha dele foi transformada para conquistar mais vidas para Jesus. Ficou mansinho, menino. Mas a gente tem que ter mudança de comportamento. Não dá mais para ser irmãs que fofocam. Não dá mais para ser irmãs que reclamam. Isso não condiz com transformação, irmãs. Tá tudo ruim, nossa, mas tá ruim. E a gente faz uma roda porque tá ruim, porque fulano fez assim, foi ruim, porque ciclano fez assim, também foi ruim, porque Beltrano falou assim, foi ruim. E tá aquela roda de murmuração. Nossa, é mesmo, fulano não... Aí os outros oh meu Deus. Ao invés de chegar uma pessoa lá na roda e falar assim, amém, foi ruim mesmo, mas Jesus é bom. E a gente está focado em Jesus, então nós vamos esquecer o que foi ruim. Não, aí sempre chega os da roda. Nossa, é mesmo?
Foi ruim mesmo. Aí aumenta a dor do outro que já está achando ruim, né? Não é? Irmãs, teve um certo momento que eu estava no departamento infantil e outra irmã foi fazer um outro trabalho. Enfim, e aí eu percebi que depois que ela iniciou um trabalho em paralelo com o departamento infantil, eu achei ótimo e eu estava feliz, porque aquele outro eu não dava conta de fazer e ela foi, se levantou, se ofereceu ao pastor para fazer e deu certo. Mas aí ela ficou diferente comigo. Eu pensei, já apareceu uma rodinha lá. Já apareceu. É a primeira coisa que eu penso. E só eu e Deus. Vai aparecer uma rodinha lá. E eu falei, estava difícil de cumprimentar ela, que eu falava, Pai do Senhor. Ela falava, Pai do Senhor. E não olhava para mim. Eu falei, mas eu não fiz nada. E aí um dia tinha ceia à noite, e depois da escola dominical, o Espírito Santo falou assim, você tem que ir lá pedir perdão para ela. Eu falei, lascou, o que eu fiz? E quando eu falei assim, Senhor, então me faz lembrar do que eu fiz, porque aí eu vou pedir um perdão, vou lembrar. E o Espírito Santo falou assim, você não fez nada, mas ela precisa que você pede perdão. E eu fui lá, sem ter feito nada, obedeci a voz. E aí, pensa nessa palavrinha aqui. Até deu coceira aqui agora. Pensa uma pessoa que está virando o bico para você, você não fez nada, você ainda tem que ir lá pedir perdão do quê? Não dá um orgulho de, eu não vou lá não. Oxe, fiz nada. Não é? Não é assim que a gente pensa no primeiro momento? Porque nós somos seres humanos, gente, normal. E eu falei, não vou lá não. Aí o Espírito Santo, você não fez nada, mas ela precisa que você vá lá. Por exemplo, eu entendi que a paz, a intimidade dela com Deus estava conturbada por conta de alguma coisa que alguém pode ter falado ou criado. E eu cheguei lá, eu fui, irmã fulana, amando de Deus, eu vim aqui para te pedir perdão se em alguma ação minha eu lhe magoei. E eu custei falar, que eu estava meio que tremendo para falar aquilo, e eu falei de coração. E aí ela olhou para mim e pôs a mão na cintura e disse assim, eu já estava esperando mesmo. E eu falei, e eu creio que a irmã estava esperando mesmo, porque foi o Espírito Santo que falou para eu vir até aqui. Então deixa eu te dar um abraço e me perdoa em nome de Jesus. E aí ela me abraçou e ela chorou e eu falei, Senhor, está feita a tua vontade. E eu participei da ceia em paz à noite, né? Mas a gente tem que vencer o orgulho. Irmãs, pensa numa palavrinha difícil de vencer. Mas quando a gente se propõe a ser transformadas, transformada, vem de uma palavrinha, metanoia. Fala muito em metanoia. Hoje tem umas palavras das épocas, né? Metanoia significa mudança de curso, mudança de direção. Quando o Senhor Jesus entra no nosso coração, eu estou assim, mas Ele entrou, então eu mudo a direção. Quer dizer que Ele não quer que eu seja do mesmo jeito, que eu não pense do mesmo jeito, que eu tenha atitude do mesmo jeito. Mas aí a gente vai errar? Vai. Mas a gente vai ter a consciência de que não é o que Deus quer, e a gente se redime, se submete e entra na submissão de Deus também. Fica de pé comigo. Transformação requer decisão de atitude. A palavra hoje, irmãs, não é para a gente sair daqui pulando não, viu? E eu estava orando, porque tem muito culto e muita situação, desculpa, irmã, que a gente vai sair daqui quase que navegando de tão bom que está de poder de Deus. Mas esse tema, ele não vai falar sobre a gente dar um pulo e esquecer daquilo que Deus quer que a gente melhore. Essa tarde de hoje foi feita, construída, elaborada por Deus
para que a gente tivesse uma vida diferente a partir do 11 de março para frente. Até 11 de março, na hora do almoço, éramos de um jeito. E eu estou falando para mim. A partir de 11 de março, das 16h30, nós vamos ser diferentes. Amém? Amém, irmãs? Porque a diferença que vai ser requerida agora, que nós vamos terminar diferente, essa diferença vai fazer com que o fogo incendeie a minha, a sua vida e a sua casa. Mas é por meio dessa diferença, é por meio dessa transformação. É menos murmurar, menos reclamar, menos abrir a boca sem precisão, mais silêncio, falar só na sabedoria e mais leitura desta palavra, mais joelhos no chão. E quanto mais pertinho a gente tiver dele, mais ele nos transforma.